Se você pegar os símbolos dos astros, você tem o Sol é um círculo com um ponto no meio, que é o espírito, o círculo é espírito. Espírito não tem nada a ver com religião, não. Tem a ver com o espírito grego. O herói, o ser que quer realizar um feito heróico. Se o Sol está em Virgem, seu ser quer ser herói servindo, sendo útil. A utilidade, o ter uma utilidade, ser reconhecida como alguém trabalhadora e útil, é o que faz o seu ser efetivamente brilhar. Aí vem a Lua, que é o semicírculo. O semicírculo é a alma. A alma é a psique, não é nada de religioso também não, é a psique, é que nos traz o medo, a insegurança, a vontade de ser feliz, de chorar porque viu uma criancinha, de chorar porque viu um negocinho bonitinho, de se emocionar, de querer cuidar, de querer zelar. Ela é importante? É, mas é a psique. É puramente nossa necessidade de felicidade, nossa necessidade de segurança, nossa necessidade de não sofrer, de não fazer as pessoas queridas sofrer. Então, a Lua é evanescente, né? Se essa é a palavra correta, de não ser algo perene, né? Simplesmente hoje você está feliz por uma coisa, mas amanhã já não está mais. Agora você está com fome, daqui a pouco você satisfaz, aí parece que não precisa mais pensar em fome, mas depois a fome volta. Então é um negócio que é igual às fases da Lua, ela vai mudando. Aí depois nós temos Mercúrio, que representa em cima o semicírculo, o círculo no meio e a cruz embaixo, que representa que o Mercúrio, que é Virgem e Gêmeos, coloca para cima de tudo a psique, no meio o espírito e embaixo a matéria. Então, o geminiano gosta de mostrar que ele é bom no papo, de poder vender, não sei o quê, conversar, papo, porque ele fazendo isso, ele alegra, ele envolve, ele estimula, ele cativa. Com isso, ele coloca a psique para o lado mais importante, depois ele vem o espírito e depois a matéria. A matéria, ele precisa dela? Precisa, mas não é apegado. Gêmeos não é apegado à matéria e nem Virgem é apegado à matéria. Mas eles usam a matéria como mecanismo de serem reconhecidos e tentando, Virgem por ser útil, Geminiano por ser comunicativo, expressivo, né, alegre, contador de história. Depois vem a Vênus. A Vênus é o prazer, né, a sensualidade, é o lado feminino do encantamento, da sedução. Então nós temos o espírito, o círculo e a cruz embaixo. Não tem psique, não tem alma. Eu desejo o prazer. Então, se eu gosto de cantar, eu canto no banheiro, eu não estou preocupado com plateia. Então, o prazer que se busca na Vênus é o prazer da sedução, é o prazer do encantamento, é o prazer de viver a vida, é o espírito gozando a matéria. Círculo e cruz, símbolo feminino. Então, esse é o sentido mais encantador da existência. Porque o espírito sozinho, que é o Sol, ele é meio solto, né? Nós vivemos na Terra. Então, é a Vênus que coloca esse espírito gozando o prazer da beleza, da vida, das paisagens, da água gostosa, do sexo, mas ainda não pensando no orgasmo, e sim todo o envolvimento, no sabor do envolvimento, que é a Vênus. Aí depois tem Marte, que é o círculo com uma flecha apontando para uma direção, que é o masculino. O masculino, o ápice do desejo dele é o orgasmo. Então, o ápice do desejo do masculino, do Marte, é chegar no objetivo. Ah, ele quer subir a montanha, ele vai
ter como foco a montanha. Então ele chega lá e aí pronto, né? Feito, pronto. Ah, gente, vocês viram, eu subi a montanha. Ele não está querendo ser ele o exaltado, e sim a ação dele, o projeto que ele colocou para fora dele. Quem quer ser o foco de si é o Sol, que representa Leão. Então nós temos esses astros do Sol, tirando a Lua, né, o Sol até Marte, nós temos o círculo. Veja, nós temos círculo. Só a Lua não tem, porque a Lua é a expressão máxima da natureza da psique. O Sol é o espírito puro e a Lua é a psique pura. Não siga a Lua, porque ela é ilusória, fantasiosa, ela não preenche, porque ela não é perene. Aí nós temos, a partir daí, Júpiter e Saturno, astros que, simbolizados na astrologia, não têm o círculo. Júpiter é só o semicírculo pairando sobre a cruz. E Saturno é o contrário, é a cruz pairando sobre o semicírculo. Qual a diferença dos dois? O Júpiter é aquele que fala bem assim: eu vou gastar todo o meu dinheiro para atingir o meu lado emocional, porque o meu lado emocional é mais espetacular. Então eu vou gastar tudo que eu tenho, o que eu não tenho, para ir subir no alto da Torre Eiffel. Olha, comprei um monte de torrezinha para poder trazer para os meus amigos, para dizer, oh, lembrei de você lá em Paris, na Torre Eiffel. Comprei essa lembrança, esse presente. Ó, toda vez que você vê essa torrezinha, você vai saber que eu fui lá na torre, você não foi. Ó, você lembrança, lembre que eu trouxe lá de Paris essa torrezinha e você não foi lá, eu fui. Mas ele está todo endividado, porque ele valorizou muito mais gastar o que tinha e o que não tinha para poder se valorizar emocionalmente, do que se precaver de um momento futuro que ele poderia estar com dificuldade. Mas ele é fé, ele crê, ele não, Deus vai me abençoar, porque eu lá na torre eu lembrei dos meus amigos, então Deus vai me abençoar, e ele acredita, então ele gasta acreditando que Deus vai me abençoar. Já Saturno é o contrário. Ele demora 10 anos para juntar o dinheiro para poder ir à torre, porque ele, desde pequenininho, ele viu aquela torre como um símbolo de vitória, um símbolo de conquista. E ele se sentiu que ele tinha que um dia ir lá, porque assim ele se sentirá um vitorioso subindo a torre. Então ele junta o dinheiro, planeja a viagem, vai com toda a segurança, deixando um dinheiro guardado para que haja algum imprevisto, ele tenha como se virar. Aí ele chega lá, visita a torre, se sente glorioso porque ele atingiu a meta dele. E aí ele lembra de algum amigo e pensa assim, puxa vida, né, meu amigo lá, mas não vou comprar essas torrezinhas não, sabe? Porque eu preciso me precaver. Eu não tenho que mostrar a meus amigos que eu vim aqui, não. Eu, eu vou guardar o dinheiro, porque eu vou querer fazer outras coisas na vida. Quando eu voltar, olha, eu gastei tantos, para recuperar esse dinheiro vai demorar um tempo. Então ele faz toda uma conjectura para não deixar o material ser perdido pelo emocional. O emocional quer fazer, mas o material fala, ó,
calma, não é preciso. Você chega lá e diz que lembrou, simplesmente, dá um abraço e estimula o cara. Ó, vai lá um dia que você vai gostar. Então, são parâmetros completamente opostos em relação aos sentimentos da psique e à questão da materialidade. Mas é preciso entender que nos dois não há espírito, não há círculo no desenho. A Sagitário não tem nada de realização existencial. É só realização do lado psíquico, da satisfação emocional e do uso do material, enquanto que Saturno é a satisfação do material em detrimento do emocional, mas não tem nenhuma função de realização existencial. Ora, quando nós partimos para os planetas da coletividade, o social é Júpiter e Saturno. Então, nós temos pessoais até Marte, pois o social, que é Júpiter e Saturno, depois nós temos outros astros que são do coletivo, de gerações. Então, Urano são 2 círculos apontados para o lado, né, de boca para a direita e para a esquerda, com uma cruz no meio e um círculo embaixo, que representa que ele não tem a preocupação das almas, a alma dele não está em jogo, é a alma dos outros. Ele quer distribuir igualmente o patrimônio do mundo para as almas, para todos. Igualmente, onde ele acredita que com isso ele se torna importante, a base de tudo. Eu, existencialmente, ajudei todas as almas a terem um equilíbrio material. Assim ele se sente satisfeito, como uma ideologia dele para os outros, não para ele. Ele se realiza existencialmente nessa posição de estar feliz com a sensação de glória espiritual do ser vitorioso, em que ele distribuiu para os outros. Mas nem ele quer aquilo, nem ele quer. Ele não valoriza isso. Ora, Netuno já é o semicírculo, a alma, a psique, furada por uma cruz, que é o tridente. Ou seja, não tem espírito nenhum em peixes, tem nada de espiritual em peixes. Tem uma manifestação psíquica na matéria. É a própria alma humana, a manifestação do psiquismo no corpo, a animação do corpo. Então, tudo que se passa no campo do Netuno, no campo do Peixes, é pura vivência psíquica na matéria. É a fantasia, o pisciano que fica lá na praia, em yoga, imaginando a divindade entrando nele, fazendo dele um ser total, onde tudo, ou o drogado que usa droga e fica ali naquela, sem saber se é ele ou se não é ele. Então, toda a natureza psíquica e toda a natureza psíquica que afeta o corpo, a matéria, manifestações mediúnicas, manifestações de imaginação, fantasiosas, tudo isso é puramente manifestação psíquica. A psique é perdida na matéria, envolvida na matéria, sonhando algo como se fosse assim, não, se eu me sacrificar pelo mundo, Deus vai me abençoar. Tudo fantasia. A realidade não é essa, mas ele precisa dessa fuga porque ele detesta a realidade. Peixes detesta a realidade. Peixe detesta a rotina, ter que acordar todo dia e limpar a casa, que porcaria.
Então, ele sonha um espaço-tempo que nem matéria exista. Por quê? Porque assim, quem sabe, ele não tem esse trabalho, ele vai viver só da música, da luz, das sensações, aquela força maravilhosa flutuando no vazio absoluto do ser. Isso é peixes. Então, Netuno não tem nada de espírito, de realização existencial. Ele quer a fuga da existência. Já chegamos depois em Plutão, que é o círculo pairando sem tocar no semicírculo com a cruz embaixo, que é uma ordem natural da coisa, o espírito sobre a alma, a psique e sobre a matéria. Só que esse tocar ali é a grande questão. Então, quando toca, há uma plenitude do ser manifestando, dominando o psiquismo e a matéria. Porém, não é fácil tocar, não é fácil trazer esse espírito para comandar o psíquico e a matéria ao mesmo tempo. A Vênus já faz isso naturalmente. Plutão não, mas Plutão é coletividade, ele quer que todos consigam essa conexão. E aí é um processo que obriga a uma forma de transformar a sociedade. A cada signo que Plutão passa, ele desaba tudo aquilo que é valor para a sociedade como um todo. Então, Plutão entrou em 2008 em Capricórnio, trouxe a crise financeira mundial. Agora que ele está saindo de Capricórnio, ele derruba a economia toda, bota todo mundo preso em casa, sem esperança de futuro, sem saber o que vai ser amanhã, deixando o caos. Então, unido com Netuno, unido com Urano, tudo está acontecendo sempre unido. As coisas não são, vamos dizer assim, só um astro em ação, não, é uma conexão. Netuno trazendo essa solidão, essa desesperança, Urano trazendo a revolta do lado mais material, né, do lado, vamos dizer, conservadorismo radical. Entrou em Touro, acendeu a direita no mundo, agora todo mundo que ou é comunista ou é conservador. É só isso que a gente ouve. Porque o Urano entrou em Touro, e a última vez que ele entrou em Touro, há 86 anos, ele causou isso mesmo. Então vamos entender como é que é a essência de cada astro, tanto na nossa vida como na coletividade, para que a gente não caia em ilusões. O seu verdadeiro ser é o Sol, e isso é que importa para a sua existência, mas você tem que dar atenção à sua Lua, porque ela é que faz você ter carinho, afetividade pelas pessoas amadas. E Mercúrio é o seu instrumento de comunicação, Vênus, seu instrumento de prazer, Marte, seu instrumento de ação, Júpiter, suas crenças que movem sua fé, Saturno, seus compromissos, suas responsabilidades, e assim por diante.